Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje estamos na nossa série de vídeos estudando o livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 7. Então abre o seu coração, deixa Deus falar com você, capítulo 7 de Eclesiastes, o livro do pregador, o livro de Salomão, sabedoria de Deus para o nosso coração. A Bíblia diz em Eclesiastes 7, melhor é a boa fama do que o unguento precioso. E o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o do insensato na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que esses? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em quem Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo? Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão. Pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe, muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar, e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, e a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virará a ser seu prisioneiro. Eis que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro, e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas estultícias. Então, esse é o livro de Eclesiastes. Nós aprendemos aqui que Deus usa até o luto para nos ensinar. A dor é a professora quando ouvida com fé. Em primeiro lugar, nós vemos advertências tremendas aqui de Deus para nós. Vemos aqui uma transição da crítica à prosperidade vazia de Eclesiastes 6, mas também uma reflexão sobre a verdadeira sabedoria. Onde ela se encontra? Onde ela está? Temos como tema central de Eclesiastes 7 o valor da sabedoria prática diante das contradições da vida. A estrutura do capítulo se divide em 3 partes. Primeira parte, lições de vida através de contrastes, de 1 a 14. Segunda parte, advertências contra os extremos, de 15 a 22. E terceira parte,
a limitação da sabedoria humana, de 23 a 29. Primeiro, então, para nós aqui, lições da vida através de contrastes. Vemos paradoxos aqui que desafiam a lógica mundana. Parteado, versículo 1, melhor é o bom nome do que um unguento precioso. Vemos aqui o princípio do legado, que leva à riqueza. Versículo 1, parte B, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Vemos uma reflexão que leva a uma alegria superficial. Versículos 2 a 4, vemos a casa do luto, que leva à casa do banquete. Vemos a consciência da morte trazendo sabedoria aos homens. Do 5 ao 6, vemos a repreensão do sábio versus o cântico dos tolos. Vemos que a verdade ela é incômoda, enquanto a mentira é agradável. De 8 a 10, vemos o fim e o princípio, os dois contrastes, paciência de um lado e impulsividade do outro. Do 11 ao 12, sabedoria mais herança, que leva às riquezas. E vemos que a sabedoria protege como o dinheiro não pode proteger. De 13 a 14, vemos os dias da prosperidade mais adversidade. E vemos um Deus soberano em meio a tudo, que controla todas as coisas. Deus usa até o luto para nos ensinar, e a dor é professora quando ouvida com fé. Segundo pontinho, advertências contra os extremos, de 15 a 22. Vemos em um primeiro momento o perigo do legalismo e da libertinagem. Não sejas demasiadamente justo, diz o versículo 16. Aqui vemos uma crítica ao farisaísmo. A justiça própria no coração do homem acaba gerando orgulho. E nem demasiadamente ímpio, no 17. Vemos uma crítica à libertinagem, né? ao liberalismo. O pecado destruindo o coração humano e a vida humana. O equilíbrio aqui em tudo isso que nos ensina o texto bíblico é temermos a Deus como antídoto contra o mal, no versículo 18. No segundo momento, vemos a força do pecado e a humildade necessária, de 19 a 22. A sabedoria fortalecendo mais do que 10 governantes, no 19. Sabedoria versus poder político. Não há um homem justo que não peque, diz o versículo 20. E aqui nos leva a um realismo teológico. Todos pecam, é o que diz também Romanos 3, 23. A aplicação prática é: evite o julgamento hipócrita, de 21 a 22. Vemos também, no terceiro pontinho, a limitação da sabedoria humana, de 23 a 29. Primeiro, a sabedoria inalcançável, de 23 a 25. Disse, serei sábio, mas estava longe de mim. No versículo 23, vemos uma espécie de sentimento de fracasso de Salomão. Nem o mais sábio dos homens compreendeu todas as coisas e entendeu todos os mistérios. Aqui vemos uma metáfora. Quem pode descobrir o sentido das coisas, disse Salomão no 24, e depois ele tem uma descoberta amarga, de 26 a 28. Achei mais amarga que a morte a mulher, versículo 26. O contexto aqui é que as experiências de Salomão com mulheres idólatras foram amargas, foram doentias e de alguma maneira intoxicaram e prejudicaram terrivelmente a sua vida. É o que nós vemos em 1 Reis 11, de 1 a 8. O princípio que nós temos aqui é que relacionamentos perversos corrompem os corações. Um dado estatístico aqui que ele nos traz é: entre 1000 achei um homem, mas mulher nenhuma, em 28. É claro que é um não à misoginia, mas uma constatação da raridade da integridade, seja entre homens, seja entre mulheres. Nós não estamos fazendo uma apologia à misoginia, como eu estou falando, mas uma constatação que é uma raridade a integridade, seja entre homens, seja entre mulheres. A conclusão teológica aqui está no 29. Quem fez o homem reto, mas ele buscou muitas estultícias. A queda foi a origem da perversão moral. É o que nós vemos lá em Gênesis 3, de 1 a 7. Então, concluindo tudo, vemos os princípios imutáveis encontrados em Eclesiastes 7. A sabedoria começa no temor a Deus. Provérbios 9 e 10 também fala isso. E supera a lógica humana.
Segundo lugar, a dor é pedagógica. Deus molda o caráter nas adversidades da vida. Romanos 5, de 3 a 5. Terceiro princípio que aprendemos, evite extremos. Nem ascetismo, nem libertinagem glorificam a Deus. Ascetismo é aquele que se separa do mundo, vai para o meio das montanhas e não quer mais saber de gente. Também não glorifica a Deus. E nem a libertinagem, uma vida desenfreada, destrambelhada, pecados sem freios, jamais vão glorificar a Deus também. Em quarto lugar, vemos a humildade intelectual. Reconhecer os limites do saber humano e aprendemos sempre a confiarmos em Deus e a buscarmos a sabedoria do alto, 1 Coríntios 8:2. Aplicações práticas, valorizem, críticas construtivas, mais do que elogios, no versículo 5. Busque contentamento em todas as estações e ciclos da vida, versículo 14, e lembre-se, ninguém é justo por mérito, não há um justo sequer, todos pecaram, se extraviaram, se corromperam e precisam da graça, do poder, da unção do Espírito Santo sobre os nossos corações. Então, resumindo tudo, a sabedoria de Eclesiastes 7 é uma luz em meio ao nevoeiro da vida. Ela não ignora o caos, mas aponta para aquele que ordena todas as coisas. O Criador, o nosso Senhor, Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, dá um joinha, aperta aqui no sininho, aperta no aviãozinho, compartilha esse vídeo com outras pessoas, que Deus abençoe você, tua casa, tua família, um ótimo dia na presença do Senhor. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, da nossa comunidade, os horários da igreja, o endereço do nosso ministério. Também tem as informações, caso você sinta no coração o desejo de contribuir conosco, com esse ministério pastoral. Nós louvamos a Deus pelo seu carinho, pela sua afetividade. Venha nos visitar, venha nos conhecer. Toda quarta-feira, às 20 horas, o culto de adoração. Domingo, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. Culto matinal e às 19 horas, o culto da família. Igreja Casa na Rocha. Uma casa de adoração, uma casa de Deus, onde Cristo está no centro, a palavra de Deus é o nosso fundamento e nós valorizamos os relacionamentos. Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Que Deus te abençoe. Deixe seus comentários, deixa aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que Deus falou com você através de Eclesiastes 7. E continue conosco nesse estudo tremendo através do livro de Eclesiastes. Grande abração, beijando o pastor Giovanni. Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.